Olá, turma. Professor Giovanni, mais uma vez. Hoje, com redação, a gente vai falar sobre a importância do tema, né? E lembrando que a gente só consegue fazer uma boa redação exercitando, escrevendo, lendo e estando por dentro dos temas atuais. A competência 2, ela tem a função de compreender a proposta de redação, identificar o tema e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, em prosa. A gente já aprendeu em sala de aula o que é dissertativo, que é argumentativo, em prosa, que é o texto, né, que tem parágrafos. A importância do tema, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre ele. Tema, gente, é diferente de gênero e ao mesmo tempo de prosa. Gênero tem relação com as modalidades. Quais? Dissertação, narração, descrição, entre outras. Proposta é, na verdade, o comando e a quantidade dele. Por exemplo, o Enem apresenta uma proposta e um gênero específico, que é a dissertação argumentativa. Algumas universidades lidam com uma gama bem maior de gêneros, o que leva a um número maior de propostas. O tema, por sua vez, ele é o elemento motivador da redação, né? E aqui, como eu coloquei, né, ele motiva, né, das ideias nela contidas, né? Portanto, uma interpretação correta do tema é crucial para o desenvolvimento de um bom texto. Por isso, espera-se que o tema esteja à altura da sua interpretação, clara, objetiva, precisa. Olha, pessoal, errar a interpretação do tema é perder o texto todo ou parte dele, dentro do julgamento das competências. Um tema dificilmente trata apenas de um assunto, pois se estruturam a partir de eixos temáticos. Por exemplo, aqui, ó, cidadania. Na cidadania você pode ver a política de descarte, problemas no trânsito, etc. No meio ambiente, você pode falar sobre crise hídrica, poluição. No social, você pode falar sobre o sistema carcerário brasileiro, sobre o crescimento populacional, sobre êxodo, imigração e outros. As relações temáticas transversais, né? Que é isso aí? Estabelecer relações com outras áreas do conhecimento humano é uma prática que melhora muito o grau de informatividade de um texto, né? Que o texto é capaz de informar. E melhora também a argumentação. Dizendo melhor aí, né, que durante a interpretação do tema é importante que seja acionado o repertório cultural do candidato, quanto às áreas ligadas ao tema e à problemática proposta. Estabelecer relações com outras áreas do conhecimento humano é uma prática que melhora muito o grau de informatividade de um texto. Melhora a argumentação e prova ao corretor, né, que é a pessoa que vai corrigir, que você tem leitura e domínio não apenas sobre o tema, mas sobre outros que tangenciam temas transversais oriundos da interdisciplinaridade comum às boas redações. Olha, a proposta de redação do Enem exige que os candidatos realizem uma reflexão escrita sobre algum tema de caráter político, social, cultural ou científico. Isso aqui já foi falado muito para vocês, né? Que na verdade essa que exige deles mesmos, né, dos candidatos que são na verdade realizam uma reflexão escrita. A proposta, gente, ela sempre vai ser de caráter argumentativo. Nós estamos falando aqui da proposta de redação do Enem, né? Esse que o comando inteiro que vem na prova de redação, em outros vestibulares, pode ser constituída por modos textuais diversos. Por exemplo, tem vestibular que pede narração. Não é o caso do Enem, né? O Enem ele opta
por colocar apenas propostas de caráter argumentativo. O tema, que é o assunto, né? Esse tema ele refere-se ao assunto sobre qual versará o texto. Existem temas genéricos e temas específicos. Um exemplo que eu vou dizer para vocês, educação, é um tema bem amplo. Educação de surdos, olha, já passa a ser bastante específico, né? Que é diferente. O que são os motivadores, né? Os motivadores é o conjunto de textos que servem como base para a reflexão do candidato sobre o tema e, posteriormente, possibilitam a elaboração da redação dentro de parâmetros temáticos neles propostos. São aqueles textos que vêm, que você faz uma leitura antes de fazer a redação. Você não pode copiar, você vai interpretar. O que é o repertório social, cultural, né? Que são os conhecimentos. É o conjunto de todos os conhecimentos que existem na cabeça do candidato. Inclui-se o quê? Principalmente os saberes aprendidos em casa, em família, as matérias aprendidas na escola, com os professores, conhecimento de mundo do candidato e tudo mais que aprendeu. Já a competência leitora é a capacidade de interpretar, né? Se você precisa ter de interpretar os textos motivadores por meio deles, né? Relacionando-os ou não, encontrar o tema de que tratará a sua prova. E a interdisciplinaridade, que é isso? É uma propriedade que os textos bons possuem ao evidenciar riqueza de discurso. Os temas normalmente condizem a um diálogo entre várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, ciências, geopolítica, história, economia, artes. Você sabendo de um pouquinho de cada coisa aí, você pode colocar na sua redação. Em uma redação sobre obesidade, por exemplo, conecta-se aspectos culturais, alimentar-se em fast foods, científicos, problemas cardiovasculares e até jurídicos ao defender os direitos da pessoa obesa, como fazem os norte-americanos, né? Eles fazem muito isso. Tá vendo aí o que é a interdisciplinaridade? E uma dica, ficar atento aos noticiários, né? Brasil e mundo para estruturar o raciocínio lógico, válido sobre grandes questões da atualidade que tocam setores sociais, políticos e científicos. Se informar, né? A gente tem que estar informado. Vamos exercitar aqui. Você sabe dizer qual tema trata cada assunto, esse eixo temático abaixo? A qualidade da MPB. MPB vai ficar em quê? Alguém tem alguma ideia? Qualidade da MPB. É sobre arte. Energias renováveis. Já a energias renováveis vai ficar ciência e tecnologia. Obesidade infantil. Obesidade infantil vai falar sobre criança e juventude. Gente, espero, né, que vocês tenham entendido um pouquinho e tenham sucesso, mas não esqueçam, para a gente conseguir ter um sucesso com a redação, a gente tem que estar exercitando, pegando os temas, né, escrevendo bastante para que dê certo. Até a próxima. Um abraço caloroso do professor Giovanni.